Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar uma série bem especial, onde a gente vai estar estudando o Evangelho de Jesus segundo escreveu João, o discípulo a quem Jesus amava. Antes da gente começar, eu queria fazer uma introdução sobre o livro de João, falar sobre algumas coisas interessantes a respeito desse livro. O autor, como eu já falei, é o apóstolo João, não é João Batista, tá? É o discípulo mais próximo de Jesus. Ele sempre falava, o discípulo a quem Jesus amava. E ele escreveu quando estava morando em Éfeso. Interessante, gente, é que existem 4 evangelhos, né? Os 4 evangelhos de Jesus, segundo Mateus, Marcos, Lucas e João, eles mostram o ministério de Jesus. Mas João é diferente. Mateus, Marcos e Lucas, eles falam da perspectiva do relato externo, do que Jesus fez, do que Jesus disse. E João, ele fala do relato interno de Jesus. Ele fala quem Jesus é, o que Jesus é. No Evangelho de Jesus segundo João, a palavra crer vai aparecer 98 vezes no livro. E a palavra verdade, ele cita como uma pessoa e não como um fato. A verdade é Jesus Cristo. E João, ele queria combater, né, essa questão de... Até hoje a gente conhece pessoas que não creem que Jesus era 100% homem e 100% Deus. E João, ele veio para falar a respeito disso, para combater o dualismo, né, entre o espiritual e a matéria. Ele veio para mostrar que Jesus, sim, era 100% Deus e 100% homem. Existem novos milagres. Existem 7 milagres nesse livro, onde 5 são novos. Esses 5 milagres de João não foram citados nos outros livros, né? Marcos, Mateus e Lucas. E ele chama muito milagres de sinais. Mateus, o livro de Mateus, ele vai começar, se você for ler, falando sobre Abraão. O livro de Lucas vai começar falando de Adão. Já João, ele vai começar falando antes mesmo da criação. Ele vai falar nas regiões celestiais, na eternidade, que é para provar quem é Jesus, que Jesus sempre existiu, porque ele é Deus e ele estava desde o início, né, antes da criação do mundo. E João, ele é o evangelista que mais vai falar sobre o Espírito Santo, tá bom? Então vamos começar, eu vou lendo, vocês podem me acompanhando, a minha versão é Nova Almeida atualizada, mas você pode ler na versão que você tem aí, tá bom? Vamos lá. Capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Tá vendo? Ele começa falando desde a criação, ele está citando aqui Gênesis 1, né? Deixa eu dar uma rápida lidinha aqui para vocês, ó. Que ele fala no princípio, no capítulo 1. Capítulo 1 de Gênesis, versículo 1. No princípio, Deus criou o céu e a terra. E aí no versículo 3, se você for ver, ele fala assim, ó. Então Deus disse, haja luz, e houve luz. Haja é verbo, houve é verbo. Então, ó, verbo, esse verbo aqui no capítulo 1 de João, ele significa logos. O que é logos? É o princípio, é o início de tudo. É a explicação de tudo. Jesus é o logo dos logos, Jesus é o início, é o princípio de todas as coisas, tudo começa por Jesus. Então é isso que ele está falando. Versículo 3, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Lembra que eu falei lá que Deus falou, e haja luz e houve luz, e Jesus era o verbo. Jesus é o Deus Criador. Tem o Deus Pai, né? E Jesus ali, ele estava sendo o Deus Criador. Versículo 4. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Luz aqui está querendo dizer verdade. Jesus é a verdade. E não há guerra entre a luz e as trevas. Só há trevas onde há ausência da luz. Então a gente às vezes pensa que existe uma resistência, uma guerra, trevas e luz. Jesus não luta com ninguém, ninguém é páreo para Jesus. Se você estiver num quarto escuro e você acender a luz não vai ficar brigando contra a escuridão, não, ela simplesmente acende, porque a escuridão é a ausência da luz, não existe resistência entre Jesus e as trevas.
Versículo 6. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Esse João aqui é o João Batista, que era primo de Jesus. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, Jesus, para que todos viessem a crer por meio dele. Então, João Batista, ele tem a função de precursor. Então, precursor, ele tem a função de testemunhar. João Batista, ele testemunhava. Ele não veio para defender Jesus. Ele veio para dar testemunho de Jesus. Ele relatou o que viu, ele relatou o que sentiu, ele relatou o que presenciou quando ele se relacionou com Jesus. E nós somos chamados para sermos essa testemunha. João Batista, ele foi o precursor da vinda, do início, da vinda de Jesus. E nós hoje somos chamados para sermos os precursores da volta de Jesus. Então nós precisamos preparar o caminho, assim como João Batista preparou. O versículo 8 fala, ele não era luz, João não era luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a humanidade. Então é como eu falei, nós precisamos dar testemunho da luz, dar testemunho de Jesus. Foi isso que João Batista nos ensinou e a gente precisa fazer isso. Versículo 10. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. A criação não conheceu o Criador. Ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todo quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus, que é o Espírito. Através do Espírito, Jesus ele veio para os seus, ele veio lá para os judeus, mas eles o rejeitaram. Então, a partir daí, todos aqueles que creem que Jesus Cristo é Deus, que creem em seu nome, nós nos tornamos filhos por meio do Espírito Santo que passa a habitar em nós. Então, tem uma frase que eu gosto muito que fala assim, todo caminho leva a Deus, mas nem todo caminho leva ao Pai. Então, nem todos nós somos filhos. Nós passamos a ser filhos de Deus quando nós cremos em Jesus e passamos a ter o selo da promessa, que é o Espírito Santo. E então podemos chamá-lo de Pai. 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Ele está se referindo aqui a Êxodo 25:8, onde Deus pediu para os homens criarem os tabernáculos para que Deus, a presença dele, pudesse habitar, na terra. Porque tem um desenho aqui que eu não sei se vocês vão conseguir ver. Aqui, Antes do pecado no Éden, a terra e o céu, eles tinham essa conexão. Só que com o pecado, não tinha como mais ter essa conexão, porque Deus ele não consegue conviver com o pecado. Ele é santo. Então nós tivemos a separação do homem com Deus, inimizade com Deus por conta do pecado. Mas Jesus, ele veio criar esse tabernáculo. Jesus foi o tabernáculo de Deus aqui na terra, Jesus era o tabernáculo vivo, onde ele habitava a presença do Pai no meio das pessoas, como antigamente, tá vendo? Então ele veio reconectar, ele veio refazer o nosso relacionamento com Deus. Nós só temos acesso ao Pai por conta de Jesus, por meio dele. Entendeu? E aí, 15. João dá testemunho a respeito dele e exclama, este é aquele de quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da plenitude graça sobre graça, porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, nós precisamos ter o equilíbrio entre a graça e a verdade, Não é só, vou viver só da graça. Não, eu preciso viver na palavra, eu preciso fazer a minha parte, eu preciso viver como Jesus, e assim eu vou estar recebendo a graça de Deus. 18. Ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. Então, Jesus vai falar várias vezes, quando vocês olham para mim, vocês veem o Pai. Então, Jesus veio revelar quem Deus é.
Tudo que Jesus fala, ele fala porque ouve de Deus e ele fala. Então, Deus, a gente vê vários relatos na Bíblia que ninguém consegue ver Deus, que tinha que ver Deus de costas, porque senão a criatura não suporta a glória de Deus. Mas nós conseguimos ver o Deus unigênito que está junto do Pai, que é Jesus Cristo. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem é você? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Gente, eu não sou o Cristo. Você já pensou como João Batista era maravilhoso a ponto de ser confundido com Cristo? Será que as pessoas olham pra gente e vai dizer assim: rapaz, parece que eu tô falando com Jesus? Então esse é o nosso alvo, é se parecer tanto com Cristo, a ponto de sermos confundidos com Ele, achar que a gente está na presença dEle. Diante disso, 21, lhe perguntaram: quem é você então? Você é Elias? Ele disse: não sou Elias. Então perguntaram: você é o profeta? Ou o profeta que era citado. E ele respondeu: não, não sou. Disseram-lhe então: diga quem é você, para podermos dar uma resposta àqueles que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de si mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitem o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. João Batista encarnou um versículo da Bíblia. Lá no livro de Isaías, muito antes de Jesus nascer, muito antes de João vir, o profeta Isaías, que é o profeta messiânico, ele profetizou que esse versículo aqui, a voz que clama no deserto, endireitem o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E João Batista, ele viveu no deserto, ele vivia no deserto, ele comia gafanhotos, ele era todo esquisitão. E a mensagem de João Batista era: endireitem o caminho, arrependam-se, eis que vem aí o Filho de Deus. 24. Ora, os que haviam sido enviados eram do grupo dos fariseus, e perguntaram a João: então por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Então aqui, João Batista está falando sobre o batismo. O batismo nas águas, ele tem uma simbologia, um significado. Quando você mergulha na água, você está morrendo para o mundo e nascendo para Cristo. Você declara diante das pessoas que você se arrepende de todos os seus pecados. Já o batismo com o Espírito Santo de Deus, ele é diferente do batismo das águas. O batismo no Espírito, ele que te dá força para vencer o pecado. O batismo nas águas, ele só demonstra um arrependimento dos pecados do passado, né? Que é o que João Batista fazia: se arrependam, se arrependem. Então as pessoas demonstravam que estavam arrependidas. Mas o batismo com o Espírito Santo, que só Jesus, por meio de Jesus, isso é possível acontecer quando nós cremos nele. Então, quando somos batizados no Espírito Santo, o Espírito Santo passa a habitar em mim. Eu sou agora o tabernáculo de Jesus, eu sou o tabernáculo de Deus, né? O Espírito Santo de Deus, ele começa a habitar em mim, e isso me capacita, me justifica como filha de Deus, co-herdeira com Cristo, e ele me ajuda a vencer. O Espírito Santo é a nossa força, é o nosso professor, é o nosso consolador, o nosso ajudador. Então, nós precisamos desse batismo com o Espírito Santo para viver, para ter força para vencer os pecados. A palavra diz que nós não somos mais escravos do pecado, né? Porque nós temos agora essa força do Espírito Santo. Somos escravos de Cristo, porque é Ele que nos comprou na cruz do Calvário. Então vamos lá, 29. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse. João estava lá batizando, e daqui a pouco vem Jesus, onde João estava batizando. Aí João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus, lembra que lá no livro de Levítico fala, né, dos sacrifícios, que tinha que pegar um cordeiro, blá. Então aqui João Batista está revelando quem é o cordeiro, o sacrifício, o cordeiro perfeito, que é Jesus. Jesus é o Cordeiro de Deus.
E aí ele fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Antes as pessoas sacrificavam os cordeiros, né, os animais, para perdão daqueles pecados, e todo dia e todo ano tinha que ter aquele mesmo sacrifício. Mas Jesus, com um único sacrifício, né, ele conseguiu tirar o pecado do mundo. Este é aquele a respeito de quem eu falava quando disse, depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. E você vê que João Batista ele é mais velho que Jesus. Quando Deus colocou Jesus no ventre de Maria, ela foi visitar a prima Isabel, que era a mãe de João Batista. E a prima Isabel já estava grávida de alguns meses já. Então João Batista ele é mais velho que Jesus. E por que ele fala aqui que ele já existia antes de mim? Porque ele sabe que Jesus, ele sempre existiu desde a eternidade. Ele só estava ali encarnado, no tabernáculo, no corpo, entre eles. Eu mesmo não conhecia, mas vim batizando com água a fim de que ele fosse manifestado a Israel. E João testemunhou dizendo, vi o Espírito do céu. João, né? Porque nos outros livros você vai ver quando Jesus foi batizado por João Batista, que o Espírito veio com uma forma de pomba. O Espírito Santo não é uma pomba, o Espírito Santo é Deus, mas aquilo ali foi uma simbologia para cumprir as Escrituras. Então eles viram como uma pomba descendo sobre a cabeça de Jesus e uma voz que exclamou do céu, dizendo, eis o meu filho amado em quem me comprazo. E aqui João está falando que ele viu o Espírito do céu descer, como uma pomba e pousar sobre ele. Eu não conhecia, aquele porém que me enviou a batizar com água me disse, aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E isso foi um sinal, para que todos vissem que ele era o que batizava com o Espírito, porque ele era o Messias, o Cristo. E aí João fala no 34, pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. O que eu já falei sobre nós testemunharmos a respeito de Jesus. 35. No dia seguinte, João estava outra vez na companhia dos 2 discípulos. E vendo Jesus passar, disse, eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes, o que vocês estão procurando? Eles disseram, Rabi, que quer dizer mestre. Onde o Senhor mora? Jesus respondeu, venham ver. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. Eram mais ou menos 4 horas da tarde. André, o irmão de Pedro, de Simão Pedro, porque tinham 2 irmãos, né? Simão Pedro e André. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviu o testemunho de João e seguiu Jesus. Ele encontrou primeiro seu próprio irmão Simão, a quem disse, achamos o Messias, que quer dizer o Cristo. 42. E levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse, você é Simão. Jesus nem o conhecia, né? Mas ele olhou para Simão e falou, você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas. E Cefas quer dizer Pedro. Então, nós vimos aqui que as pessoas elas queriam se relacionar com Jesus. João ele falou assim, esse é o Cristo, não sou eu, sigam ele, não a mim. E eles levavam a Jesus. Nós precisamos levar as pessoas a Jesus. Queremos relacionamento, conhecer Jesus. E ali começou os discípulos a terem seus relacionamentos com Jesus. E quando você encontra Jesus, quando nós encontramos Jesus, Jesus revela a nossa verdadeira identidade. Você vê que ele falou, você é Simão, filho de João, mas a partir de agora será chamado Pedro, que significa pedra. Então Jesus ele já estava falando sobre o ministério de Pedro na primeira igreja do Senhor, né? Você vai ver isso lá no livro de Atos, como Pedro teve essa importância, como uma pedra que edifica a igreja de Deus. E aí é isso, no mundo onde você vê tantas pessoas sem identidade, cada vez mais as identidades sendo distorcidas, muitas pessoas passam a vida buscando por sua identidade, não sabe quem é, o que veio fazer, mas nós só encontramos nossa verdadeira identidade quando nós encontramos Jesus, porque é Ele que nos conhece e que irá nos revelar nossa verdadeira identidade e tudo vai fazer sentido na sua vida. 43, estamos acabando. No dia seguinte, Jesus resolveu ir a Galileia e encontrou Filipe, a quem disse, siga-me. E esse Filipe era de Betseda, cidade de André e Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse, achamos
aquele a quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiam os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Então Natanael perguntou: e de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Filipe respondeu: venha e veja. Você vê que a cidade lá de Nazaré era uma cidade onde nada era bom. Ninguém queria ir, era uma cidade muito pacata. Então as pessoas diziam: e tem como sair alguma coisa boa de Nazaré? Mas Deus é aquele que ele pega aquilo que não é, aquilo que não tem aparência, aquilo que as pessoas olham e dizem que não tem capacidade. Né? Ele pega os fracos para confundir os sábios e faz os fracos fortes. E aí Filipe fala: venha ver, porque é aquela coisa, a gente só entende quando a gente vê. Não adianta só você falar, você precisa viver, você precisa ver. Então é aquela coisa: eu já ouvi falar de Jesus. Não, você precisa conhecer Jesus, você precisa conviver com Jesus. E aí você vai ver e entender o que tudo isso aqui está falando. Você vai viver de verdade tudo isso aqui. Jesus viu Natanael, que foi aquele que duvidou, né? E tem alguma coisa boa? Quando Jesus viu Natanael se aproximar, ele disse: eis um verdadeiro israelita, em quem não existe fingimento algum. Natanael perguntou a Jesus: de onde você me conhece? Jesus respondeu a Natanael: antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira. Então Natanael exclamou: mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Então ali ele viu realmente que Jesus era o Messias. 50. Ao que Jesus lhe respondeu: você crê porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira, pois você verá coisas maiores do que esta. E acrescentou: em verdade lhes digo, que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E nesse versículo 51, Jesus está citando a passagem lá em Gênesis, no capítulo 28, no versículo 12, onde mostra a cena da escada de Jacó. Lembra que Jacó teve uma revelação, onde ele viu uma escada que ligava o céu à terra, e ele via anjos subindo e descendo. E aqui Jesus está querendo dizer que ele é a escada, é Jesus que nos liga ao céu. Através dessa escada, através de Jesus, nós nos conectamos novamente com Deus Pai. Que maravilhoso, né? E é isso, esse foi o capítulo 1 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. E se você gostou, curte, compartilha, deixa aqui seus comentários, tá? Seus comentários edificam muito as nossas vidas. E até o próximo capítulo 2 do Evangelho de Jesus segundo João. Um beijo e até o próximo vídeo.